Ó, quem vai chegando aqui na nossa transmissão é ele, Kennedy Alencar, que vem com análise e também com informação. Estava apurando aí o que está sendo desenhado para esse segundo turno. E que sufoco, né? Ontem estávamos ao vivo ali e nada se definia, né, Kennedy? Como é que foi aí acompanhar até o final essa apuração e esse segundo turno acirradíssimo em São Paulo? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales, a quem está nos assistindo. Fabiola, eu, você, Josias, Thales, todo mundo com o coração em dia. Tranquilos ali. Passamos todos o teste para cardíaco de ontem. Porque realmente foi apertado, né? Uma diferença muito pequena. Pequena. Bom, a gente fala, né? Segundo turno tá on, né, Kennedy? A gente acabou de entrevistar Ricardo Nunes, me chamou a atenção até. A gente tá desde cedo, desde ontem, na verdade, já tentando marcar uma entrevista com Guilherme Boulos. A campanha dele se recolheu um pouco, disse que ele vai falar a partir de amanhã, né? E a gente até tava falando, poxa, mas Nunes vai falar com todo mundo hoje, Boulos não fala, quer dizer, Boulos já não tá começando errado aí essa campanha de segundo turno. O que vem aí na campanha de Boulos? Qual deve ser a estratégia de Boulos para conseguir reverter os números que não são positivos para ele, né? Segundo o Datafolha, dá 53%, 52% para Nunes, 37% para Boulos, sendo que a migração dos votos de Marçal é de 70% para Nunes. Qual deve ser a estratégia de Boulos, hein, o Kennedy? Fabiola, a campanha é mais difícil para o Boulos do que para o Ricardo Nunes. Nesse momento, na largada, o favoritismo está com o Ricardo Nunes. O Boulos está avaliando a estratégia dele. Principal coisa, pegar o mapa de São Paulo. Vai lá para a zona sul da cidade, você vê lá é, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes e tal. Não, desculpe. Vai para Butantã e Campo Limpo, lá Mapa aqui embaixo, até, Parelheiros. Kennedy. Vamos colocar O o mapa mapa aqui que aí. você vai falando. Olha o mapa que Isso. legal aqui, ó. Vai falando do mapa. O Boulos precisa fazer uma agenda mais forte na zona sul de São Paulo, onde está lá o Capela do Socorro, Cidade Ademar, Parelheiros na parte de baixo do mapa. Ele foi muito bem na extremidade da zona leste, como a gente está vendo, da oeste também, e também um pouco da zona norte. E tem uma disputa um pouco numa área um pouco mais central ali para ele fazer também, mas ele foi muito bem no centro ali da Só para cidade. falar Tem que. só para falar quem está nos acompanhando, Kennedy, em azul aqui é Nunes, nesse mapa Isso. aqui que as pessoas estão vendo, em azul é Nunes, em vermelho vinho é Boulos e em marrom bege, essa cor aqui que eu não sei o que é, tem aqui o Pablo Marçal. A gente vê aí Esse ocre aí. o quanto o Nunes domina a Zona Sul, né? É, Inteira ali, né, isso. o Kennedy. O foco do Boulos deve ser isso. Zona Sul e Zona Leste também, porque como o Marçal foi bem na Zona Leste, tem uma migração maior, como você citou, de votos do Marçal para o Nunes em tese, porque tem um eleitor também do Marçal de muito baixa renda, um eleitor que pode ter votado no Lula na eleição passada. Então o Boulos tem que combinar isso, ele tem que atacar a Zona Sul, fazer mais campanha na Zona Sul da cidade, disputar mais esses setores médios aí da zona Leste, como Tatuapé, essa região do meio aí em ocre, essa cor meio aí que você falou, esse marrom clarinho aí, para e manter, obviamente, o território no qual ele foi bem. E para isso ele vai precisar do quê? Muita campanha de rua, estão me dizendo, um programa de TV agora mais equilibrado, que o Nunes teve um tempo gigantesco no primeiro turno, agora os tempos são iguais, isso ajuda o Boulos, mais Lula na TV, a tentativa de mais Lula na rua, e o Boulos fazer campanha de rua. São só 19 dias de debate. Tem um ingrediente aí, Fabiola, tem 12 pedidos para debates. As duas campanhas estão dizendo vai ser muito difícil, em 19 dias, atender a todos esses debates. Elas já reclamavam disso no primeiro turno. Então, provavelmente, pode pintar um acordo entre eles aí para reduzir o número de debates, porque até o dia. A eleição é daqui a 20 dias, né? Estamos no dia 7, dia 27 de outubro. No dia 27 você não faz campanha, você vai votar, enfim, é uma coisa muito mais tranquila. Você tem até o sábado ali, você fazer uma caminhada, fazer uma agenda. Então é muito curto agora, o Boulos corre contra o tempo e o Nunes está numa posição de maior favoritismo. Agora, vamos ver com as novas pesquisas, né, como que essa distribuição de votos vai se dar, o que, que o Boulos consegue pescar dos votos do Marçal, a importância da migração dos votos da Tabata, acho que migra mais o Boulos, mas tem um eleitor conservador que preferiu
que ficou com a Tabata também no primeiro turno, vai ser muito interessante. E é uma guerra de rejeição, né, Fabíola? Ontem as manifestações dos dois, e a gente vê pelo próprio discurso que o Nunes faz, e o que o Boulos falou ontem à noite, e o que o Nunes até disse na entrevista aqui para o UOL, um vai tentar aumentar a rejeição do outro. Segundo turno, em geral, o Toledo já explicou isso inúmeras vezes para a gente aqui no UOL, é uma eleição de rejeição. O eleitor vota contra quem ele não quer. Então, quem não quer o Boulos vai votar no Nunes, ainda que não goste tanto do Nunes. Quem não quer o Nunes vai recorrer ao Boulos. E aí é importante, como o Boulos tem uma rejeição maior do que a do Nunes, o Boulos deverá ter uma campanha mais incisiva. Tem que chamar mais para a briga e bater mais duro. O Nunes pode ficar nesse discurso que ele está falando, gestão, equilíbrio, contra o radicalismo. Porque também quando você bate muito, se você bate além da conta, né, você pode aumentar a sua Então, rejeição. esse E, ponto que você está diga. falando, Kennedy, muito interessante você tocado nisso. Essa foi uma eleição da porrada, vamos combinar? Né? Real. Né? Não só da porrada verbal, como até a física, da cadeirada e tudo mais, do soco na cara. O próprio Nunes, agora ele veio na entrevista aqui todo sorridente, até, ai, não, o Marçal falou isso, já até abrindo mão ali, ele chamou o Marçal de bandido, já até está disposto a sentar com o Marçal e aceitar o apoio do Marçal. O Nunes, que estratégia ele deve ter para bater no Boulos, né? E o Boulos, o Boulos bateu bastante no Nunes, né? Na questão da incapacidade de gestão, dos casos de corrupção que são investigados na Prefeitura de São Paulo, mas principalmente na capacidade de gestão. Isso, na verdade, todos os candidatos bateram no Nunes. O que Boulos deve esperar da porrada do Nunes contra ele? Porque ou você acha que o segundo turno vão ser flores, vamos combinar assim, né? Ou não, vai continuar na porrada essa eleição em São Paulo? Acho que não serão flores, mas acho que haverá um maior grau de lealdade nos ataques e nas críticas, né? O que o Marçal fez é totalmente ponto fora da curva. Como a gente diz lá em Minas, quando a esperteza ela é muito grande, ela acaba engolindo o dono. Foi o que aconteceu com o Marçal ao divulgar informações falsas sobre o Boulos na reta final. O Nunes pode fazer uma campanha num tom de que ele é mais equilibrado, que o Boulos que é o radical. O Boulos, no primeiro turno, fez uma campanha se colocando de uma maneira muito moderada, muito equilibrada. Então não interessa para o Boulos transformar a campanha em tiro, porrada e bomba. Não é isso. Agora, interessa para ele discutir a questão da gestão, a questão do PCC nas empresas de ônibus. Eu acho que a gente vai ter uma campanha dura, mas me parece que vai ser mais aquele jogo duro na bola. Né? Eu não vejo, por exemplo, nenhum dos dois candidatos fazendo o que o Marçal fez nessa campanha. Agora, o Nunes, o Ulisses Guimarães, né, e o Lula tem um arrependimento, em 89, o Ulisses Guimarães queria apoiar o Lula contra o Collor, e o Lula não quis falar com o Ulisses Guimarães naquela eleição em que o Collor venceu, e ele aprendeu, voto você não dispensa. Então, se o Marçal quer apoiar o Nunes está no papel dele de dizer que aceita os votos do Marçal. Agora, eles tiveram, durante a campanha, uma agressividade muito grande um com o outro. Isso também pode ser ruim, o cara se sentar com quem estava falando até ontem que ia colocá-lo na cadeia, pode transmitir para o eleitor uma imagem de vale tudo. Então, isso tudo tem que ser dosado numa campanha curta. Assim, o resumo, é uma guerra de rejeição. O Boulos precisa diminuir a dele, aumentar a do Nunes. O Nunes tem que tentar manter a dele menor que a do Boulos. É as armas que cada um vão ter. O Nunes tem o Tarcísio, acho que ele vai querer o apoio do Bolsonaro agora, e o Bolsonaro vai tentar pular nessa canoa, porque ele sinalizou para o Marçal ali na reta final que se o Marçal fosse para o segundo turno, ele votaria no Marçal. Foi quase um abandono do Nunes ontem, mas não interessa ao Bolsonaro se associar a uma vitória do Nunes, porque hoje uma vitória do Nunes seria acreditada ao governador Tarcísio de Freitas, a capacidade de apoio e a aliança gigante que o Nunes criou. Já o Boulos tem que tentar ampliar as alianças dele, bem-vindo o apoio da Tabata para ele, enfim, ele tem que procurar ampliar isso e ele vai precisar do Lula, que o Lula entre mais na E será que ele campanha e rua. consegue? E será que ele consegue o da Atena, Kennedy? Porque você lembra? Vamos voltar para o começo da discussão da eleição Isso. municipal. Os dois sentados na mesa, né? E falando da possibilidade do Datena ser o vice do Boulos. E ele mesmo já falou: eu sou amigo do Boulos e tudo mais. Será que ele consegue o apoio do Datena? Apesar do Datena ter só 1% dos votos, é o Datena, né? Isso traria algum impacto para a campanha do Boulos? Eles tomaram.
Eles tomaram aquele vinho, divulgaram É, aquela gravação, né? é. Um fazendo piada ali com o outro. Eu acho que o Datena tende pessoalmente a apoiar o Boulos. Eu não vejo o Datena dar apoio para o Nunes. Ele pode ficar numa. Mas o PSDB, como quer apoiar o Nunes, isso pode eventualmente levar o Datena a ficar numa posição mais discreta. Mas eu tendo a achar, a acreditar, que ele vai apoiar o Boulos. Ele já falou, eles tiveram até uma dobradinha em alguns debates. O Datena, do ponto de vista pessoal, está mais perto do Boulos, apesar de ideologicamente estar mais perto do Nunes, é uma figura mais conservadora. E o PSDB é essa tristeza, né? Um partido importantíssimo que presidiu o Brasil duas vezes, foi fundamental no plano real, na estabilização econômica e outras coisas, virou essa coisa de uma linha auxiliar de extrema-direita. Estava vendo aí o debate do Tales e do Josias, a conversa deles sobre o quadro geral do país, né? É uma vitória do campo conservador e da direita como tal. Acho que a extrema-direita não foi tão bem quanto ela achou que ela iria, né? Agora, esse centrão, e são partidos de direita, como o Josias falou, o centrão é de centro-direita, direita e extrema-direita. Cabe tudo ali dentro do centro, para centro-direita, direita e extrema-direita. Os mais progressistas do centrão estão realmente no centro. Uma outra figura de centro-esquerda pode ter se abrigado em outro partido, mas é um partido que tá para a direita. E a esquerda está com um desafio, né? Ou seja, o PT cresceu, mas o PT teve um tombo muito grande em 2016 e 2020 com a Lava Jato, aquele processo do impeachment e a vitória do bolsonarismo. Começa a se recuperar e o Lula precisa colar os bons indicadores econômicos da popularidade dele, se comunicar melhor. A campanha eleitoral também é um momento importante para isso. Eu acho que o Lula vai ser chamado a entrar mais em São Paulo em algumas campanhas importantes para ele, por exemplo, Belo Horizonte. Ele tem que apoiar o Fuad lá, entrar mais na campanha, porque ele venceu no estado de Minas Gerais em 2022, mas perdeu em BH. Não pode perder mais terreno numa capital tão importante. Então, eu acho que o grau de nacionalização ele vai ser um pouquinho mais alto no segundo turno, porque há algumas praças nas quais é importante para o Lula entrar. Porto Alegre, vai ficar muito difícil para o PT, a rejeição da Maria do Rosário, mas conseguiu ir para o segundo turno contra o Sebastião Melo, que é um prefeito desastroso, prefeito que não tomou medidas para. As enchentes foram mais graves do Rio Grande do Sul por incompetência dele, mas o antipetismo lá é muito forte, a rejeição da Maria do Rosário, e por aí vai, Fabiola.